e passo a palavra para o Ricardo Moraes, CEO e cofundador da Memed, né, para falar sobre a receita digital no Brasil durante a pandemia, um outro setor também que teve uma revolução, né, Ricardo? Fico feliz pelo crescimento da Memed, mas mais feliz ainda pelo impacto positivo na população, né? E ver que agora a gente está vendo uma convergência do trabalho de vocês e, de fato, a população quer, sim, receita digital. Pois é, primeiro, bom dia aí para todo mundo. Super feliz aí, Fernando. Acho que a gente se conhece desde o início mesmo da Memed. Eu lembro no meu primeiro pitch de evento que eu fiz ali na época da aceleradora, você já estava ali falando sobre tecnologia em saúde, então a gente já está junto há muito tempo. Também estou muito feliz de estar aqui com o Fabinho, com o Gui, que são dois caras que viveram intensamente aqui o fronte de guerra que virou a necessidade do uso, né, como eles bem colocaram aí, tanto de telemedicina, mas de prescrição digital. A gente se falou muito, se ajudou muito ao longo do processo. Então, eu vou compartilhar minha apresentação com vocês aqui e vou pedir a mesma gentileza aí de vocês me falarem o que vocês estão vendo, por favor. Perfeito. Beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, qual que é a minha ideia aqui, né? O que eu gostaria de fazer hoje aqui com vocês é muito mais contar uma história. Eu quero contar uma história do que fazer uma apresentação mais formal. Assim, eu queria compartilhar e dividir com vocês um pouco do que aconteceu com a Memed, na verdade, com a Receita Digital no Brasil, sobre o olhar e o ponto de vista da Memed, né? Do que a gente viveu aqui dentro. A gente não tem a pretensão aí de dizer que tudo aconteceu por conta da Memed, mas a gente entende que a Memed tem sido um protagonista importante na disseminação no conceito da receita digital. Então, eu vou contar um pouco de bastidores, de coisas que aconteceram aqui para popularizar tanto esse tema hoje presente, né? Meu nome é Ricardo, né? Eu sou o Ricardo Moraes, eu sou o CEO e um dos fundadores aqui da Memed. Estou à disposição aí para contatos, quem quiser falar comigo depois. Esse slide é um slide meio padrão, acho que todo mundo sempre vai falar disso, mas o que eu quis dizer com esse slide é muito do momento que a gente viveu e ainda vive, né? O momento da pandemia, o momento onde o mundo parou, e aí contando um pouco de bastidores, eu lembro muito na época que começou a acontecer as conversas sobre um potencial isolamento social no Brasil, foi ali no começo de março, mais ou menos. Eu lembro de receber ligações de vários dos nossos investidores e eu lembro de conversar com muitos amigos de outras startups e estava todo mundo assim, cara, e aí, né? O que a gente vai fazer? Como é que vocês estão lidando com isso aí? Vocês vão parar a empresa? Vocês vão deixar todo mundo home office? Não vão? Vocês vão segurar? Também tinha muita dúvida do tipo, o que vai acontecer com os nossos mercados, né? A gente já via em outros países, empresas ali diminuindo funcionários, quebrando, muitas empresas com dificuldade de performar, perdendo receita. Então, a gente ficou todo mundo em estado de alerta. Eu lembro que eu tive uma conversa com os meus sócios, depois tive uma conversa com a liderança da empresa, falou, cara, como que nós vamos fazer? Né? Tentamos pensar uma solução ali, um caminho, mas o que nenhum de nós previa é que, de fato, acho que nós todos aqui que estamos nesse painel viveríamos uma transição sem precedentes e uma mudança na digitalização da saúde, da necessidade de serviços de saúde digital, como aconteceu, né? Então, todo o receio que a gente ficou, na verdade, acabou se transformando numa gigantesca oportunidade de crescimento. Literalmente, o que aconteceu foi assim, né? Antes e depois de uma pandemia. Antes da pandemia, a gente continuava sendo um país que, apesar da Memed já existir há algum bom tempo, a gente ainda não conseguia fazer, e eu vou falar isso para vocês, né, não conseguia fazer com que a receita digital fosse aceita em massa, como ela é feita hoje, e a gente continuava sendo dependente de receitas ou manuscritas ou impressas, em pedaços de papel, sendo levadas fisicamente, presencialmente nas farmácias, e a gente consegue ver que depois a gente já tem hoje um cenário muito diferente, e é um pouco desse o contexto do meu papo aqui com vocês. Para eu poder falar disso, eu quero voltar um pouco no tempo, quero voltar lá para 2012, que foi quando a Memed começou, né? Muito dos motivos da gente ter começado a Memed veio por conta de um dos meus sócios, o meu irmão mais velho, o Rafael, ele é médico, dermatologista. A gente conversando, o Rafael estava começando a montar o consultório dele nessa época, 2011, 2012. Ele tinha acabado de acabar a residência, então ele estava começando a montar o consultório,
E em conversas informais ali, acompanhando ali com ele o dia a dia, né, dele terminar de organizar a sala, pensar como que ele ia atender, a começar a aceitar um plano de saúde, a gente começou a ver o quanto de papel que ainda era presente na vida dos médicos. Era completamente cheio de papel. Prontuários de pacientes ainda feitos em arquivos e fichas, pedidos de exame, atestados, né? Quem nunca recebeu um atestado aí médico, os pedidos de exame em papéis e guias físicas, né? Receitas médicas, então, nem se fala, mas até mesmo as próprias visitas da indústria farmacêutica eram muito direcionadas para o papel, né? Os médicos que estiverem ouvindo a gente, eles sabem o quanto que naquela época os representantes chegavam lá com folhetos, né? Eles chamam de mementos, né? Até daí que veio muito do nome da Memed, mas eram folhetos, né, mesmo, de papel, onde eles mostravam para os médicos os medicamentos deles, os diferenciais, que hoje já é feito tudo via iPad, com algumas coisas mais digitalizadas, mas naquela época tudo de papel. Então foi aí que começou a trazer para a gente muito dessa percepção. Foi, puxa, será que a gente não está tendo uma oportunidade de digitalizar um sistema, um serviço que hoje não está acontecendo ainda? Existiam alguns prontuários médicos digitais já no Brasil, mas ainda muito poucos, e a maioria dos médicos sequer usava, né? O que a gente se especializou, o que a gente olhou com muita força nesse momento foi a receita médica. A gente olhou e falou, puxa, a gente entendia que a receita ela era o extrato final da consulta, ela era o resumo de tudo que estava sendo discutido entre o médico e o paciente, o que saía ali de próximos passos, de caminhos para o paciente se tratar e se curar, estavam presentes na receita. Então a gente entendeu que a receita era uma peça-chave e que não havia ninguém olhando para aquilo da forma que a gente decidiu olhar. E a gente começou a ver que no mundo inteiro isso já era uma realidade, não era uma coisa que não acontecia em lugar nenhum do mundo, muito pelo contrário. Na Dinamarca, a prescrição digital, a receita digital já existe desde o final dos anos 90. Olha a quantidade de tempo que isso já existe, mais de 30 anos. Portugal, Espanha e Alemanha também já prescrevem digitalmente há algum bom tempo. Nos Estados Unidos, a prescrição eletrônica foi criada em 2001, ou seja, mais de 19 anos, e sendo legalizada em todos os 50 estados em 2007, ainda assim com 13 anos de antecedência ao que acontecia no Brasil. Então, acho que a gente estava olhando o mundo com a perspectiva do que acontecia lá fora. Obviamente, afora, quando a gente começou a se debruçar, entender mais que os problemas eram muito maiores do que apenas não ter receita digital no Brasil, mas diminuição de erro, problemas que poderiam acontecer na interpretação do paciente, na adoção e adesão ao tratamento que ele faria, na vida dos próprios farmacêuticos. Ou seja, tinha muita gente envolvida para a gente continuar num sistema burocratizado, feito em papel, lento e nada digital. E aí a gente se perguntou, né? A gente se fez esse questionamento. Falou, por que a receita digital não pode ser uma realidade também no Brasil, né? Por que a gente tem que ficar afastado do que acontece no resto do mundo e a gente não pode caminhar para isso? E foi aí que a gente começou a se provocar e a gente criou uma ferramenta em 2012 100% exclusiva e dedicada para a prescrição médica. Então a gente começou a entender que o nosso papel como empreendedor naquele momento era assim, a gente quer servir o médico, a gente quer ser um parceiro desse profissional, a gente quer entender as dores que ele tem, a gente vai servir esse cara, né, nas maiores angústias e problemas que ele tiver. Porque a nossa missão aqui na Memed é transformar o atendimento médico em algo mais humano. A gente quer tirar do médico essa parte burocrática de preencher guia, preencher papel, pensar se o medicamento é controlado, se é especial, se pode ser em uma via, 2 vias, se tem que ser no receituário azul, amarelo. A gente quer tirar essa parte burocrática. O médico ele não precisa destinar o tempo dele para isso. A gente precisa ajudar esse cara a humanizar o atendimento dele, a olhar no olho do paciente, a tratar esse paciente com carinho. Isso faz muita diferença. E a Memed vem como esse complemento, como essa solução que vai falar, médico, eu sou seu braço direito, eu vou te ajudar a fazer toda a sua receita médica aqui e eu vou ajudar você a enviar essa receita para o seu paciente que vai poder comprar esse medicamento lá. E fica tranquilo, se você tiver alguma interação medicamentosa aqui, eu vou te avisar. Se o seu paciente tiver alergia a algum princípio ativo que você tiver prescrevendo aqui, eu também vou te avisar. Então, ou seja, eu vou ser realmente um braço direito desse profissional.
Então, foi um longo caminho para que a gente pudesse chegar numa solução que realmente o médico olhasse e se sentisse confiante, confortável, que fosse muito friendly, né? Muito fácil dele conseguir utilizar. Mas mesmo assim, pessoal, né, contando mais ainda bastidores, o tempo passava, a gente crescia, mas a receita digital ainda não virava uma realidade. Então, olha alguns dados interessantes que eu trouxe para vocês aqui. Em 2012, a gente lança a MEMED só para dermatologista. A gente começou focado em uma especialidade, que era a especialidade que o meu irmão, que é meu sócio, é médico e atuava. Era mais fácil para a gente entender as nuances e as coisas ali. Então, a gente lança só para dermatologia em 2012 e a gente termina o ano com 85 mil prescrições feitas ao longo do ano. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente faz quase isso por dia. Então, assim, hoje a gente já faz um número muito, muito maior do que a gente fazia no ano, na época, né, de 2012. Passou 3 anos, em 2015, a MEMED consegue, enfim, abrir a sua plataforma para todas as especialidades médicas do Brasil. A gente consegue colocar com que qualquer médico de qualquer especialidade possa usar essa ferramenta. E aí a gente termina o ano ali com mais ou menos 150 mil prescrições. Então, a gente praticamente dobra depois ali de 2, 3 anos. Então, era um crescimento que acontecia, mas acontecia de uma forma muito, muito lenta. O negócio começou a crescer um pouco mais quando a gente faz os primeiros testes de envio de receita digital no celular do paciente em 2017. Então, olha como já tem assim, pelo menos 3 anos que a gente está tentando já colocar na mão do paciente, no celular dele, a receita digital para que ela possa acontecer. A gente, nessa época, termina o ano ali com 1.300.000 prescrições feitas. E aí, em 2019, o ano passado, a gente já tem mais de 80 mil médicos cadastrados, fazendo 5.200.000 prescrições por ano, e a gente ainda não consegue fazer com que nenhuma farmácia aceite a receita digital. Então, basicamente, pessoal, de 2012 até 2020, que é o meu ponto final aqui nessa timeline, até março desse ano, que a gente está falando hoje, nenhuma farmácia aceitava a receita digital no Brasil. O que a gente começou a fazer foi pequenos pilotos com algumas drogarias em algumas regiões da cidade de São Paulo, só São Paulo bem localizado, para tentar fazer com que a jornada acontecesse. Mas era algo muito, muito difícil. Assim, o que a gente percebia é que a MEMED vivia um dilema do ovo e da galinha. Assim, a gente estava tentando fazer as farmácias aceitar, mas as farmácias falavam, poxa, por que eu vou mudar todo o meu atendimento aqui, que já funciona? E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tentava fazer o médico assinar a receita e mandar ela assinada, e o médico falava, pô, mas por que eu vou fazer uma assinatura digital se nenhuma farmácia aceita? E a MEMED ali no meio do caminho tentando juntar essas duas pontas. O que aconteceu? Veio um isolamento social brutal, né, bem explicado aí também pelo Fabinho e pelo Gui. O isolamento social forçou com que os pacientes tivessem que buscar alternativas, e os médicos e as instituições também. Foi aí que aconteceu uma virada de chave muito importante na vida da MEMED, inclusive. Um dos nossos parceiros, a gente tem diversos parceiros, hoje a MEMED atua integrada em um monte de locais, né, em ferramentas de telemedicina, como é o próprio caso aqui da Conexa e da Docway, que a gente tem um super orgulho, são 2 dos principais prescritores aqui da MEMED. A gente tem parceria com diversas operadoras de saúde, mas em especial nesse momento de março de 2020, a gente tem parceria com a Prevent Senior. E a Prevent Senior é um plano de saúde, como vocês sabem, especializado em pacientes mais velhos, né? Pelo menos ao longo daquela época, hoje já é um pouco mais abrangente, mas especializado, muito conhecido por atender pacientes um pouco mais velhos. E esses eram exatamente os pacientes que, no pico da pandemia, não podiam mais sair de casa, precisavam ficar trancados, na verdade ninguém podia, mas eles em especial, né? E eu me lembro de estar aqui numa sexta-feira à noite e recebi uma ligação de um dos diretores da Prevent Senior me falando assim, Ricardo, a partir da semana que vem, a gente não vai mais deixar nenhum paciente nosso ser atendido presencialmente, foi quando eles começaram, inclusive, a fazer a telemedicina com mais força lá dentro. E a gente também não quer que esses pacientes recebam mais o papel, a gente quer que eles possam comprar com uma receita 100% digital, e a gente precisa que a MEMED faça isso virar realidade. E eu lembro que eu desliguei aquele telefone numa sexta-feira à noite e falei assim, cara, como que eu vou fazer para fazer agora todas as farmácias aceitarem esse negócio, né?
E acho que a união de uma empresa do porte e do nome da Prevent Senior, com o volume de prescrições que eles faziam com a gente, e com a capacidade tecnológica que a Memed já tinha na época, já estava pronta para poder ampliar o piloto, isso casou muito bem. Eu liguei para alguns contatos meus de farmácia e falei assim, pessoal, eu preciso que vocês me ajudem. Segunda-feira, todo mundo tem que começar a aceitar a receita digital. E ali começou literalmente uma operação de guerra mesmo aqui do nosso lado. Nós éramos em mais ou menos 20 e poucas pessoas na Memed, super pouquinho, todo mundo trancado em casa, tendo que abrir diversas farmácias no Brasil. E foi uma loucura o sucesso que isso se transformou. Em pouco mais de 4 meses, a Memed cadastrou mais de 30 mil farmácias em todo o país. A gente conseguiu treinar essas farmácias, conseguiu fazer com que as farmácias estivessem capacitadas a entender o que era prescrição digital. Criamos fax, fizemos lives, fizemos materiais didáticos, a gente criou vídeos, PDFs, compartilhou com um monte de farmácia, treinava, fizemos plantão de dúvidas. Enfim, a gente ajudou a, de fato, educar esse mercado e colaborou sensivelmente para que não só os pacientes da Prevent Senior, obviamente, como toda a base de médicos usuários da Memed pudessem usar a prescrição digital e ser aceita nas principais drogarias do país. Ali a gente percebeu que a gente tinha conseguido o que a gente sempre quis, que era criar um ecossistema, né? Criar um ambiente onde toda a cadeia funcionasse, né? O médico pudesse, no início, fazer a sua receita, o paciente receber ela no celular, chegar numa farmácia e o farmacêutico conseguir te entregar o medicamento que foi prescrito, sem que você precisasse de uma guia física. Hoje, para vocês, para a gente poder já ir para os finalmente aqui, que o meu tempo já está estourando, a Memed, nesse período da pandemia, a gente quadruplicou o nosso volume de contratos fechados, a gente cresceu em 12 vezes o volume de médicos cadastrados e, ao mesmo tempo, interações de atendimento, que são mensagens, né, que chegam para o nosso time de suporte, cresceu aí na ordem de mais de 700%. Hoje a Memed tem 190 parceiros integrados, né? A Memed faz parte de sistemas integrados em 190 parceiros, sendo 40 sistemas de telemedicina, 4 hospitais, 80 prontuários eletrônicos e 9 operadoras de saúde. Então a gente está em hospitais como Oswaldo Cruz, planos de saúde como a Sul América, Unimedes, diversos outros planos que a gente faz parte junto com parceiros de telemedicina, inclusive. Então, enfim, a Memed vem crescendo numa velocidade muito importante. E hoje já são mais de 120 mil médicos cadastrados aqui, usuários da Memed. O nosso volume de prescrições já está na casa mensalmente ser 1,5 milhão de prescrições sendo feitas. E só para vocês terem uma ideia do volume trafegado hoje, só esse ano, até agosto, né, faz uns 2 meses que eu fiz o levantamento, já são mais de 2 bilhões de reais em medicamentos que foram prescritos. Mas a Memed não é mais só uma prescritora de medicamentos. A gente também hoje tem ferramentas que ajudam o médico a prescrever tanto exames e ser aceito em laboratórios clínicos, como também atestados, que são coisas que acontecem de uma forma muito corriqueira, especialmente agora em época de pandemia. A gente percebeu como aumentou o volume de atestados gerados dentro da plataforma. E, por fim, para eu poder acabar aqui, pessoal, qual que é o futuro, né? O que a gente enxerga? A nossa visão aqui com a Memed é que, uma vez que você tira o papel e você sai da dependência do papel para uma prescrição médica e você joga isso para uma tela de celular, você amplia as possibilidades de melhoria na adesão e na adoção ao tratamento prescrito pelo médico de maneira muito sensível. Você pode, numa tela de celular, mostrar para esse paciente aonde que esse medicamento está mais barato, qual a farmácia mais próxima a ele, ele pode comprar online e receber em casa, ele pode tirar uma dúvida de uma patologia que ele tem, ele pode ter acesso a mais informações sobre uma doença que ele está tratando, que ele não sabe qual é o período de melhora. A gente pode trazer funcionalidades como agendar um exame dentro da própria receita digital. Enfim, tem um mundo de possibilidades e de oportunidades que a gente entende que é possível jogar para o digital. E é isso que torna a Memed algo tão especial para a gente e com a possibilidade de poder ajudar e tocar a vida de tantas e tantas pessoas como a gente tem feito ultimamente. Essa foi a minha contribuição. Muito obrigado, pessoal. Espero que eu tenha conseguido ajudar e eu estou à disposição aqui para contatos, tanto pessoais como aqui durante o call. Caro Ricardo, e para vocês, assim, né? Acho que tem uma questão da infraestrutura de vocês, mas teve toda uma questão de justamente fazer esse onboarding
de redes farmacêuticas, né? E essa transformação, como é que foi esse processo? O cabelo, pelo menos, eu vi que você não perdeu muito, que é um bom sinal. Cara, não aqui na câmera, né? Eu tô com aquele filtro que deixa o cabelo maior. Mas eu vou te falar que foi uma operação de guerra mesmo, Fernando. Assim, acho que a gente passou isso muito junto, né? Eu falei muito com o Fábio e com o Guilherme ao longo da jornada. Assim, a gente foi se ajudando muito, porque, cara, acho que o mérito total é do time, assim mesmo. Assim, nós éramos em pouquíssimas pessoas, como eu falei para vocês, né? Na época, 20 pessoas. Assim, realmente foi muito difícil porque a gente passou pelo processo de trabalhar em casa ainda. E a gente nunca teve cultura remota na Memed, assim, a gente nunca trabalhou em casa. Então, de repente, abrir as farmácias, falar com eles e treinar, foi um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo, quando você sente que o negócio está realmente ajudando, e acho que a pressão do dia a dia, ela estimula você a entregar mais, né? Acho que tem muito disso também, porque a gente tinha prescrição sendo feita no Brasil inteiro já. E aí começava a acontecer muito assim, olha, eu sou aqui da drogaria X, aqui de Brasília, chegou 10 pessoas hoje aqui mostrando uma prescrição de vocês, como que eu faço para aceitar? Então também começou a ter muito disso, os próprios pacientes iam chegando nas farmácias, as farmácias vinham atrás da gente e a gente criou um método aqui de treinar, de abrir vídeo. Eu lembro de fazer assim, né, as pessoas do time aqui faziam assim, treinamentos no Google Meet para 300, 400 pessoas ao mesmo tempo, assim, era uma maluquice sem fim, assim, era realmente muito louco. E também teve um desafio muito complexo, que é a parte de infra, né? Porque infra é um ponto importante nesse momento, né? Você conseguir aguentar o volume de médicos, de pacientes usando, ao mesmo tempo os parceiros, né? A gente, assim, hoje, né, a Connex e a Docway usam, assim, qualquer coisinha que acontece aqui do lado da Memed atrapalha na percepção deles, né? Na percepção deles, dos médicos deles, e a nosso compromisso de ajudar também fica super sensível. Então, puxa, muito trabalho com infra, muito trabalho com tech, muita mentoria, muita ajuda para conseguir fazer um negócio assim, estabilizar e ajudar. Mas acho que foi um momento, cara, que no final do dia é aquela coisa. Eu lembro das vezes eu estar muito cansado, assim, eu falar para minha esposa alguma frase do tipo assim, falar, putz, meu, mas eu esperei tanto para acontecer isso, sabe? A gente trabalhou tanto para acontecer exatamente isso, que agora que eu não vou parar, né? Agora que a gente vai continuar, que a gente demorou tanto para esse momento da saúde digital chegar. E chegou, né? Então acho que era meio que assim, enjoy the ride, né? Vai lá e trabalha e faz esse negócio. Foi um pouco disso. Muito bom, muito bom. Já vi que dá um documentário no Netflix, né? Em breve.